Bom, vamos continuar então. Então, só para poder encerrar sobre a questão da mulher. A mulher, então, quando ela se casava, né, como eu falei agora há pouco para vocês, então era submissa ao marido, né, ela não tinha esse patriarca, esse marido, melhor dizer, o patriarca, né, ele tinha uma função importante na sociedade, ele exercia a questão, ele era como chefe militar, chefe político, enfim, ele era super importante. E a esposa, tanto do patriarca, enfim, a mulher hebreia, né, ela então passava, assim que ela se casava, ela passava a ser propriedade do marido. Então ela era apenas a esposa, a mãe e ponto final, tá? Questão de escravidão, isso tinha entre os hebreus? Tinha sim, tá? Tinha sim. É uma coisa também que a gente vai encontrar sempre nesses povos da antiguidade, questão de escravidão. Dificilmente você não vai encontrar, você sempre vai encontrar, tá? No caso dos hebreus, a gente vai ter dois tipos de escravidão. A gente vai ter a questão da escravidão do próprio hebreu, tá? Dele se tornar escravo. Como é que ele poderia se tornar escravo? Questão de dívidas, tá? Isso aí também é uma semelhança que a gente vai encontrar em todos os povos da antiguidade. Se um cidadão devesse dinheiro para a sociedade, ele se tornaria escravo daquela sociedade, tá? E um outro fator também é se ele cometesse algum crime. Isso também a gente vai encontrar, tá bom? Isso para o hebreu. E qual era a outra forma de escravidão? Um estrangeiro. Como é que o estrangeiro se tornaria escravo? Se os hebreus em uma luta com esse povo, vencendo esse povo, então quem sobrevivia, quem sobrasse, então passaria a ser escravo. A diferença é que ele poderia continuar vivendo, né, esse estrangeiro como escravo. Ele poderia continuar vivendo, digamos assim, com os seus bens, enfim, vivendo a sua vida. Eles ainda poderiam, até caso quisessem, se converter ao judaísmo, tá? Então, digamos que os hebreus eram um pouco mais flexíveis com seus escravos estrangeiros do que os outros povos. Quando a gente começar a conversar sobre gregos, romanos, a gente vai ver que isso já vai ser mais diferente, vão ser mais firmes nessa coisa aí com os seus opositores, tá ok? Bom, e sobre o povo hebreu, essa é uma história até bem sucinta, né? A gente, quando fala de povo hebreu, fenícios e persas, vocês vão ver que são coisas bem sucintas, né? Não são muito longas. E aí a gente vai entrar no ponto principal do povo hebreu, que é essa questão do êxodo hebreu, né? Da saída, né? da escravidão lá no Egito para a liberdade deles. Vamos lá. Mas como é que eles chegaram então até o Egito? Como é que eles se tornaram escravos no Egito? Então, primeira coisa, é nesse período aí que a gente vai ter essa questão do culto monoteísta, tá? Que isso vai se fixar. Isso vai ser uma característica muito importante, é uma característica muito importante dentro dessa história do povo hebreu, a questão do monoteísmo. É a questão do monoteísmo que vai desenvolver toda a vida, toda a sociedade deles, tá? Porque eles acreditavam em um Deus, Deus, né, o Criador, que vai dizer tudo para eles. Então, na verdade, o povo hebreu é um povo que vai ter o desenvolvimento da sua sociedade em volta dessa questão da religião, da questão monoteísta. Tá? Isso é super importante a gente não esquecer. Né? É uma informação para guardar lá no coração, para a gente não esquecer. Tá? Então, os hebreus, então, eles começaram uma migração, né? Eles saíram das suas terras, enfim, e foram para o Egito, porque estavam buscando melhores condições de vida, tá? Era um povo que queria uma vida melhor, buscavam algo melhor para sua vida, né? Tem até também isso, né, um pouco mais à frente depois. Vocês também podem... Tem até um desenhozinho, tem o Príncipe do Egito, né, que fala a história de Moisés, né? Tem também José do Egito, né, também, que é outra figura bíblica, que vai também ter um período da sua vida dentro do Egito, tá? Mas aqui o que a gente vai falar mesmo vai ser Moisés, né, que é o profeta principal, um dos principais profetas do povo hebreu, e que foi o cara, né, que libertou o povo hebreu da escravidão, ok? Então vamos lá. Então eles vão sair da sua terra, no caso da Palestina, porque estava uma grande seca,
Eles não tinham mais como sobreviver ali, não tinha mais do que plantar, o que colher, iam morrer de fome. Então eles saem da Palestina em busca de melhores condições de vida, né, de encontrar um lugar para viverem. Chegando então, né, eles vão, descobrem então, começa aquela história, né, da rádio fofoca, né, digamos assim, né. Então eles chegam no Egito, tá? Só que eles vão chegar no Egito exatamente no momento em que os Hicsos tinham invadido o Egito e estavam dominando o Egito. Isso aí é o período do Médio Império, tá? Que é assim, E aí nessa transição do Médio Império para o Novo Império, que é Antigo, Médio e Novo Império, tá? A gente divide a história nessas três partes. Então no Médio Império os Hicsos eles vão dominar o Egito, ok? E aí os hebreus, eles chegam no Egito nessa época. Nessa transição de Médio Império para Novo Império, os egípcios eles conseguem expulsar os Hicsos de lá. Só que o problema vai ser o seguinte, os egípcios vão começar então a perseguir os hebreus, né? Tipo assim, chegamos no pior momento, né? Achando que ia ser bom pra gente, mas chegando no pior momento pra eles. E infelizmente a partir daí dessa perseguição é que os hebreus então, né, infelizmente passar por todo esse processo de escravidão, né, que eles passaram, tá? E aí eles buscavam, né, o foco deles era irem para a Terra Prometida, para Canaã. Eles ficavam esperando por alguém que pudesse libertá-los disso, né, salvá-los disso tudo. E aí surge Moisés, aquela figura, né, que a gente conhece, que ele era um homem comum, né? Ele era um homem comum, que ele até foi criado mesmo como príncipe do Egito, né, um príncipe egípcio, porque a mãe de Moisés coloca ele no cesto, coloca no rio, e aí a filha do faraó encontra ele, cria ele como se fosse seu filho, mas ele cresce. E aí quando ele descobre que ele fazia parte daquele povo, então ele vai lá, não, vou defender meu povo. E aí na Bíblia também fala, né, que Deus encontra com ele, fala com ele através de uma sarça ardente, e a partir daí então ele, opa, peraí, eu tenho que libertar o meu povo. E aí então vai ter todo esse processo, essa luta. Até nesse desenho que eu falei, O Príncipe do Egito, tem também um filme chamado Êxodo, que saiu há alguns anos, que tem o Christian Bale, que faz o Moisés. É Êxodo, Deuses e Reis, agora não vou me lembrar direito do nome. Mas também, já no caso, é um filme, né, que retrata a história de Moisés, tem esse Príncipe do Egito, tá? Tem bastante coisa para vocês poderem ver, né, caso bata a curiosidade, né? Então Moisés, ele vai, né, e liberta o povo da escravidão, leva todo mundo para a Terra Prometida. E também ele vai receber de Deus os 10 mandamentos, como eu falei para vocês lá no início, que é o código de conduta do povo hebreu, tá? Então eles vão se basear nisso daí. Depois dessa questão toda, a gente vai chegar então no ponto que a gente vai ter então o período dos reis, primeiro o período dos juízes, tá? Vão ter, aí nesse período dos juízes é que vai ter até uma mulher como juíza, que é a Débora, tá? A gente vai ter alguns juízes como, por exemplo, Sansão, tá? Sansão vai ser Sansão e Dalila, vocês já devem ter escutado falar sobre ele, né? Aquele do cabelo, que tinha força no cabelo e tal. Débora, essa Débora vai ser a única mulher aí que teve essa sorte, né, de ser juiz, assim. Samuel também, né, deve ter escutado falar do profeta Samuel, né? E aí esse período do juiz. E depois o período dos reis, que a gente vai ter 3 reis que vão se destacar bastante, que vão ser Saul, Davi, o rei Davi, e Salomão, que foi filho de Davi. O rei Saul, ele vai ser um rei que, quando ele se torna rei, a gente não chama mais o lugar onde eles estavam habitando, ele vai chamar agora Estado de Israel, tá? Então Saul vai ser o primeiro rei, só que ele vai, né, dar uns vacilos em questão militar, de estrutura e tudo mais. E aí, em uma das guerras que os hebreus estavam participando, sendo liderados por ele, ele acaba perdendo para os filisteus, e os filisteus vai ser a pedra no sapato do povo hebreu, digamos assim. Eles tinham, né, uma figura emblemática, Golias, né, um gigante muito forte, ninguém conseguia derrotar. E aí Saul, quando perde, ele então pede para um de seus soldados para matá-lo.
Mas aí o soldado vira e fala assim, não, eu não vou, né, um dos seus escudeiros, não vou fazer isso, é meu rei, não vou fazer isso. Mas aí então ele acaba, de uma maneira assim bem trágica, né, ele se joga em cima da própria espada, tá? Então quando Saul morre, né, acaba se matando na verdade, entra então Davi. E aí Davi vai ficar, né, vai ter todo esse reconhecimento porque aquele pequenininho, né, baixinho que vai vencer o gigante Golias, né, da história de Davi e Golias, e ele vai se tornar rei de Israel, né, do estado de Israel. Davi, qual vai ser a grande diferença dele para Saul? Ele vai expandir a questão militar, a questão territorial de Israel e vai tornar Jerusalém a capital do estado de Israel, tá? Então ele vai fortalecer todo o estado de Israel, diferentemente do seu filho, né? Quando Davi morre, Salomão se torna rei de Israel, rei de Jerusalém, enfim, ele já não vai ter as mesmas características do pai como governante. Ele vai já investir na construção de palácios, de templos, ele vai fazer um governo que vai agradar muito a população, né? A administração de Salomão vai agradar muito a população do povo hebreu, né? A população de Jerusalém, a população do estado de Israel. Só que aí com tanto gasto, com tantas obras que ele foi fazendo, isso custou bastante. Então começou a desgastar o governo dele. E aí ele acaba morrendo, né? Ele não deixa o trono, ele morre. E aí vai começar a ter uma briga. Quem vai ocupar agora o trono? E aí a gente vai ter a disputa entre dois camaradas. Que isso vai acabar levando à divisão de Israel. Nesse processo da divisão de Israel, da decadência de Israel. A gente vai ter então o Jeroboão primeiro, tá? E também a gente vai ter o Roboão. Roboão era filho de Salomão. E aí então vai dividir, tá? Por exemplo, o reino de Israel vai ficar composto por 10 tribos. Por quê? Não sei se você já ouviu falar as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, elas vão... as 12 tribos de Judá, elas vão então lá no início, isso é mais atrás, tá? Elas vão então compor o povo hebreu, digamos assim, né? Vão levar o povo hebreu. E sempre foi assim, 12, 12, 12. E aí, o que vai acontecer? Nessa guerra, vão separar 10 tribos para um que vai ficar no reino de Israel e 2 tribos para o reino de Judá, tá? O reino de Israel, as 10 tribos, vão ficar pro Jeroboão, tá? E a capital vai ser Samaria. E as tribos de Judá, no caso agora o reino de Judá, vai ficar pro Roboão e vai ter aí na capital de Jerusalém, no caso pro filho de Salomão. Só que isso aí, com essa separação, o que vai acontecer? Você vai ter um enfraquecimento, né? Porque você vai dividir o território, você vai ter um enfraquecimento. Consequentemente, isso vai facilitar a entrada de outros povos, como por exemplo os assírios, que a gente já viu também, que era um povo muito violento, muito sanguinário. Os assírios vão dominar, vão invadir. Os povos babilônios também vão dominar, também vão invadir, tá? E isso aí você vai ter essa quebra na estrutura do Estado de Israel e, consequentemente, começa então um período que a gente chama de diáspora. Diáspora é quando esse povo, né, no caso o povo hebreu, que mais à frente vão ser conhecidos como judeus, eles vão se espalhando por aí, pelo mundo, tá? Então, a gente encerra aqui sobre os hebreus e no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o povo fenício, tá? Sobre o povo da Fenícia, ok?